Opa, opa! Sábado, 11 horas, começando aí a nossa live corporativa e hoje um dia bem bacana, né? Onde nós vamos falar sobre o inconsciente com Flávio Cardoso, ele que é hipnoterapeuta, que faz um trabalho fantástico. E ele logo vai estar aí com a gente para bater esse papo. A questão do impacto aí nas decisões, né? Do inconsciente. Pronto, ele está já chegando aí com a gente. Bom dia, Flávio. Que bacana, perder muito tempo aí. A gente vai fazendo um esquenta enquanto o pessoal vai chegando. Vou aproveitar aqui, Flávio. Muito bom. Enquanto você dá as boas-vindas aí, eu vou um cara que tem apoiado muitas pessoas, né, a ressignificar crenças, padrões, e muitas vezes esse nosso danado inconsciente, ele nos prega algumas peças e que nos fazem tomar algumas decisões, até muitas vezes não da forma que a gente gostaria. Mas a gente vai conversar bastante sobre isso. Eu gostaria Bom, que você começasse aí a se apresentar. Quem é Flávio Cardoso? Fala pra gente. essa velha pergunta, né? Quem somos nós, né? De onde É, viemos, para onde vamos, o que a gente tem para fazer, qual é a nossa missão? E, cara, são. Bom, é, eu sou um carioca do interior do Rio de Janeiro, nascido em Resende, e em 1990 tive contato com a hipnose e me despertou muito a capacidade que a hipnose tem de promover mudanças psíquicas, né? E tive uma felicidade de fazer contato com um grande hipnoterapeuta lá no Rio de Janeiro, Dr. Paulo Renaud, e eu fiz a minha iniciação toda de hipnose com ele. Logo depois comecei a trabalhar na clínica dele, foram bons anos de aprendizado, atendia muita gente. O Paulo era referência da hipnose no Brasil e eu tive essa felicidade de colher bastante experiência com ele. Fiz a minha formação posteriormente no Instituto de Hipnose que era dele, fiz a minha formação completa lá com ele, do Instituto de Hipnoterapia Ética, sede nos Estados Unidos, né? E tô desde lá, irmão. Tô desde lá batalhando nessa seara do conhecimento, o máximo possível do conhecimento da psique humana, tentando oferecer uma solução para esse que é o grande limitador do ser humano, a sua psique. É a grande limitação, né? E quando a gente consegue resolver essas pendências psíquicas, emocionais, a vida se torna leve, se torna livre, né? Então é mais ou menos, de uma forma resumida, é mais ou menos essa história até agora. e o pessoal tá chegando aí, chegou Sani, Lidiane, Nelly, chegou uma turma aí bem bacana para estar nos assistindo aí, Sônia Guerra, bastante gente aí. E é interessante você comentar aí essa forma que você teve contato, né, com a hipnose, e eu que algumas semanas atrás eu tive a oportunidade de passar por um trabalho contigo e me surpreendeu bastante, porque eu fui com uma questão muito consciente, né? Uma situação que talvez estava oculta, mas que ela impactava em
todo o meu modo de agir, toda a minha forma de comportar no mundo. E aí, para a gente entrar nisso e poder partilhar com as pessoas essa potência que é esse trabalho que você vem desenvolvendo, você inclusive desenvolveu um método, né, o método Cardoso, dentro de toda essa jornada sua de experiência. Eu queria que você pudesse falar um pouco assim, sobre essa formação do inconsciente, do consciente, para a gente começar a entrar nessa temática aí, porque entender essas bases que nos levam muitas vezes a essas decisões inconscientes a partir de coisas que estão lá movimentando. Tem até um amigo que tem uma frase que eu gosto muito, Flávio, eu acho que eu até compartilhei um dia contigo, que ele fala que o visível, ele orienta, mas é o invisível que dá o movimento. Né? E eu acho que tem muito a ver com isso aí. Me fala um pouquinho, o que forma aí o inconsciente, o consciente, coloca para a gente poder até homogeneizar, porque muita gente tem muita crença até em relação a tudo isso, para a gente desmistificar um pouco, você que é um cara muito objetivo, pragmático e ter uma técnica muito até consciente de fazer esse trabalho da hipnose, né, que eu fiquei bem surpreso, eu também fiz alguns cursos de hipnose, e eu cheguei assim, poxa, vamos ver, né, será que o Flávio vai me colocar em transe? E você foi muito transparente comigo, eu fiquei muito seguro e confortável, né, e já tinha muita referência do seu trabalho, porque o seu trabalho conduz a gente num processo e de uma forma até consciente. É claro que termina o Ricardo e um outro Ricardo, um olhando para o outro. E aí comenta isso para a gente. Eu sobre o consciente, como é que forma isso? Porque você vê que eu estou bem empolgado com esse papo e eu não vou parar de falar, porque eu me empolgo muito com essa questão aí. Fala aí para a gente. Irmão, vamos começar das ideias mais simples. Né? Primeiro, criou-se uma ideia de que a mente ela é algo misterioso, que é um labirinto. Né? E essa ideia da complexidade da mente, ela é um desserviço absoluto, porque ela nos faz acreditar que modificar um padrão psíquico, um padrão mental, é uma coisa do outro mundo, é quase um milagre. Né? Então, quando nós nascemos, assim como qualquer outro mamífero, nós somos animais selvagens. Nós nascemos simplesmente Homo sapiens. Mas nós vamos ter que passar por um período de aprendizagem do que é ser um ser humano. O ser humano a gente aprende a ser. Tamanha a nossa capacidade de aprendizado, capacidade neurológica, neuronal. Tanto é que na história, quantas histórias de crianças que foram criadas por outros animais e que não apresentavam vestígio nenhum de ser humano, nem bípedes eram. Né? Então, essa visão, essa análise desses fatos, dessas crianças que eram criadas por outros animais e se tornaram, nos seus comportamentos, os outros animais, deixa clara a ideia de que tudo que a gente passou por um aprendizado. Bem, o único vestígio psíquico que existe ao nascermos é o instinto de sobrevivência. Esse instinto de sobrevivência vai ter, então, como principal objetivo identificar as ameaças. Para o meu instinto de sobrevivência me manter vivo, ele tem que saber o que é ameaçador, certo? E as primeiras experiências nesse primeiro período de vida, de 0 a 6 anos, vão traçar o modus operandi desse inconsciente, desse instinto de sobrevivência.
Só que nós não temos mais os predadores naturais na natureza, não temos mais o dente de sabre, não temos mais os predadores imediatos. Então, as experiências pelas quais nós passamos, as experiências sociais, vão ser aquelas que vão informar para esse inconsciente quais são as ameaças. Bem, as experiências pelas quais nós passamos pequenos, nesse período de 0 a 6 anos, que é o período mais importante da formação do inconsciente, logicamente que elas vão ser interpretadas por uma psique sem experiência de vida, por uma psique que não sabe o que é ser um ser humano. E essas interpretações incorretas trazem alguma ameaça, informam de algum risco para esse inconsciente, e esse inconsciente, então, vai gerar os seus mecanismos de defesa para que, a partir desse primeiro período de vida, esses mecanismos de defesa saiam a campo, sempre com o intuito de nos defender, nunca perdendo a referência que o principal objetivo dos mecanismos de defesa é pautado por esse instinto de sobrevivência. Então, a partir dos 6 anos, o nosso inconsciente já tem uma ideia formada do que é a realidade. E ele vai, então, atuar psiquicamente, emocionalmente, dentro dessa realidade que foi criada para esse ser, nos defendendo. Só que a gente não pode esquecer que esses mecanismos de defesa foram criados a partir de uma visão equivocada das experiências. Portanto, esses mecanismos de defesa, na quase totalidade das vezes, nos defendem de forma errada. Perfeito, legal você colocar isso, porque foi até muito didático, viu, Flávio? Te agradeço por isso. Eu fiquei pensando, à medida que você foi colocando, né, que a gente sabe que essa formação do 0 aos 6 anos, dessa criança, a criança, inclusive, ela tem uma visão muito concreta, ela não tem a capacidade ainda de abstrair, né? E a vida tem um monte de abstração, um monte de complexidade, né? A Sônia está falando, excelente, e eu gostei também, foi muito didático. E é interessante, até uma coisa simples. Eu lembro que uma vez eu fui aonde eu morei, quando eu era bem pequeno, nessa fase dos 4 até os 12 anos, eu morei num local, e me deu a curiosidade de visitar esse local, né? E aí eu fui lá, bati na porta, me apresentei, eu falei, olha, se você não se incomoda, eu gostaria de entrar e conhecer esse apartamento, porque eu morei quando criança aqui, e eu sempre tive a imagem de um corredor longo para chegar ao meu quarto. E aí eu fui visitar, e é engraçado porque eu morei lá até os 12 anos, teoricamente com 12 anos eu já teria uma capacidade maior de entendimento de espaços, mas o que ficou registrado foi aquela infância mais tenra, né? Daquele corredor longo. E eu, adulto, entrei e vi que assim, cara, esse corredor não é tão longo assim não. Né? É um exemplo como que a gente registra nessa memória, né? Muito interessante que você traz para a gente. Perfeita a tua colocação, meu velho, porque é justamente isso. Olha como que as realidades são percebidas e olha como que elas se perpetuam se nada for feito na revisão dessa realidade. Assim é esse... Quantos de nós, né, cara, nos voltamos, quando a gente volta a um local de infância, temos essa percepção que você teve? Pô, o lugar não é tão grande assim, né? Então, esse teu exemplo, ele exprime de forma concreta
essa maneira que nós enxergamos a realidade. E psiquicamente, essa realidade que nós enxergamos, pela qual nós enxergamos, essa lente pela qual nós enxergamos as nossas realidades, essas lentes foram formadas lá de 0 a 6 anos, cara. Aí vem o racional e questiona os nossos sentimentos. Vem o racional que é formado, não sei se eu estou me adiantando, se você ia perguntar sobre isso. Não, vai lá, toca aí, vamos fluir, vamos fluir. Aí vem esse racional que foi formado pelo conhecimento. O racional ele é analítico. O racional não leva em conta os sentimentos. O racional leva em conta de maneira objetiva e lógica os conhecimentos. Aí vem esse racional e fica questionando os nossos sentimentos, que atuam independentemente da nossa vontade, que atuam sempre, voltando à ideia anterior, sempre no intuito de nos defender. Mas essa defesa obedece a uma realidade infantil. Não é mais a realidade de hoje. Tanto é que quando você volta no apartamento, a tua visão de realidade de hoje diz que aquele corredor não era tão longo assim. Entendeu? Perfeito. E é interessante você colocar isso, porque a espécie, né, de uma forma geral, a espécie nossa fisiológica, biológica, etc., dos animais também é assim. Me chamou muita atenção até um amigo que ele foi fazer um safari fotográfico e ele viu o leão, em volta do leão, várias renas e tal, vários animais que, teoricamente, seriam presas fáceis ali, né? E ele ficou impressionado com essa situação, perguntou para a pessoa que estava conduzindo o safari, falou assim, poxa, mas o leão não come esse animal? Ele falou, come. Ele falou, bom, mas eles estão tão pertinhos, como é que acontece isso? Ele falou, olha, aqui na selva a gente precisa entender uma coisa, é a lei do menor esforço, tá certo? O leão, ele vai capturar, primeiro, na hora que ele tiver com fome. E segundo, ele vai capturar o que tiver mais debilitado, mais próximo. É uma forma até da própria natureza fazer uma certa seleção, né? De eliminar aí os mais fracos. E aí ele ficou pensando sobre isso, ele foi ler, que ele gosta de aprofundar, e ele, conversando comigo, ele falou assim, Ricardo, eu cheguei à conclusão que não é só os animais, nós, enquanto animais, a gente tem essa coisa do menor esforço. E quando você cita essa coisa da mente, né, termina que tem uma correlação, porque tudo que a gente vive, a gente busca nos nossos arquivos mentais o que segue aquele padrão que provavelmente se encaixa na realidade de agora. Por isso que muitas vezes a gente se comporta de um jeito, talvez não seja o mais adequado para o momento presente, porque a situação é outra. Mas ele pega o mais próximo, que é essa lei do menor esforço, né? E para isso que você trouxe aí nesse ponto, requer ressignificar esse padrão, até para abrir a percepção e a consciência de falar, ô garotinho, não é mais aquela realidade que você viveu lá aos 4 anos. Inclusive, os 4 anos, né? E eu estou falando um pouco já, até na experiência que eu vivi com você, e nos 4 anos, aquela sua percepção não era bem realidade. Você registrou uma percepção na sua cabeça que no mundo dos adultos não é adequado. No mundo de quem amadureceu, que tem um conhecimento a mais, então essa criança, muitas vezes, por essa até incapacidade de enxergar o abstrato, porque ela está num processo evolutivo, e num processo evolutivo começa de enxergar o concreto, ela faz registros com base no que ela percebe, mas não necessariamente com base na realidade. E aí você traz isso aí com muita maestria e colocando sobre essa questão dos mecanismos de defesa, né?
Eu queria que você pudesse abordar agora, Flávio, até com toda essa experiência que você tem na construção do seu método. Então, a gente tem esses mecanismos de defesa lá registrados no inconsciente a partir de um olhar de uma criança, de uma lente que essa criança montou. Certo. Só que Vamos vai crescendo e a realidade se torna incompatível com aquele registro daquela criança. Como é que é todo esse processo aí nessa parte da maturidade? Como é que a gente traz agora até um pouco do tema, né? Como o inconsciente, né, atua nessa análise de situações e nas decisões tomadas? Porque o adulto constantemente é demandado a tomar decisões para a sua vida, para a empresa que ele trabalha, em situações certo. familiares, enfim. Vamos colocar um outro dado nessa conversa. A nossa espécie está aí com 190 a 250 mil anos de evolução, o Homo sapiens, certo? Se a gente pegar esse tempo de existência da nossa espécie e comparar com o tubarão, por exemplo, o tubarão tem 400 milhões de anos de evolução. Nós 190 mil. Se a gente pegar o tempo de existência do planeta, 4 bilhões de anos, e colocarmos numa escala de 24 horas, nossa espécie nasceu há minutos atrás. Minutos. Então, esse tempo de evolução da nossa espécie, e de uma espécie tão complexa, neurologicamente falando, tão complexa, a gente recém começou a nossa evolução. Recém começou. Então, o nosso instinto de sobrevivência, ele obedece a uma ideia afetiva. Qual que era o grande medo dos nossos... Qual os dois principais grandes medos dos nossos antepassados? Vamos pegar aí há 100 mil anos atrás. De ser comido pelo dente de sabre e de ser banido do grupo. Porque, para os nossos antepassados, o banimento do grupo significaria a morte. Então, vamos chamar assim, esse DNA psíquico de medo de ser predado e de medo de não ser pertencente a um grupo, ele acaba pautando a forma que esse instinto de sobrevivência vai nos defender. Portanto, as situações, as experiências pelas quais nós passamos nesse período de 0 a 6 anos, quando coloca em ameaça o nosso sentimento de pertencimento, ele então gera uma série de mecanismos para que nós continuemos nos sentindo pertencentes. Logicamente, todo o sentimento contrário ao sentimento de pertencimento, para o nosso inconsciente, que é pautado pelo instinto de sobrevivência, é ameaçador. Por isso que a tomada de decisões se torna tão ameaçador para o ser humano. Porque para esse DNA psíquico, uma tomada de decisão errada pode colocar em xeque a capacidade desse ser perante o grupo e um medo primitivo do não pertencimento, do ser banido do grupo, acaba trazendo muitas limitações e muitos medos, às vezes pavores, no momento em que nós estamos diante de uma tomada de decisão. Excelente. Muito, muito legal essa colocação, porque é um medo primitivo, né? Primitivo. Que já vem nessa carga aí genética da ancestralidade. Muito Exato. interessante. Por isso que nós
Por isso que a gente ouve muita gente falar que tem o medo da rejeição, do abandono. Por isso que tem muita gente que adota comportamentos nas suas relações, comportamentos nocivos. Aquela pessoa que é boazinha, aquela pessoa que é submissa, aquela pessoa que não aceita uma opinião contrária à sua, porque está sempre colocando em xeque essa ideia. Irmão, o que na verdade, me desculpe a pretensão, mas o que eu observo muito no trabalho? As pessoas trazem, travestidas dos sintomas, um medo primitivo de falhar, de errar. Se a gente for analisar os nossos problemas emocionais, por trás deles, sempre o medo da falha, o medo do erro, que pode gerar uma crítica, um julgamento, que pode fazer com que as pessoas nos deem menos valor, e isso causa imediatamente uma ameaça a esse instinto de sobrevivência. Porque o medo de falhar, né, que é o medo de ser tirado do grupo, da tribo e tal, como você bem colocou, há um pouco tempo atrás, falando num tempo de planeta, é pouquíssimo, 100 mil anos, um pouco mais, menos e tal, era registro de morte, né? Era morte, porque se eu não estou em grupo, se eu sou banido do grupo, naturalmente eu não sobrevivo sozinho aos intempéries daquela situação. Mas a gente sabe hoje que tem inúmeros humanos que têm uma vida muito mais na solitude, né? Para não falar solidão, porque solidão é uma coisa negativa, pejorativa, né? Mas tem humanos hoje que tomam a decisão de viver um pouco mais em solitude do que em grupo, né? Agora, é claro que a gente é interdependente, porque a gente não consegue hoje prover tudo que a gente utiliza, de coisas básicas de alimentação, vestuário, até a parte da tecnologia. Então, a interdependência, ela existe. Só que essa interdependência hoje não quer dizer necessariamente essa convivência, essa proximidade, o que era no passado, né? Exatamente, cara. Exatamente. Perfeita essa sua colocação, né? Tem gente até que diferencia a solidão da solitude, né? A solidão como um sentimento de vazio e de desproteção, e a solitude como uma escolha, né? Como uma escolha. Agora, dentro dessa ideia que você colocou, pô, cara, muito bem colocada, né? Por que as pessoas hoje, elas tendem a se isolar? Porque o objeto de medo é o outro. Olha, interessante. O objeto de medo é o outro. Então, os meus mecanismos de defesa vão buscar incessantemente o menor risco, a menor ameaça. E quanto mais isolado eu estou, mais guardado eu vou estar do seu olhar. Já que o seu olhar representa para mim uma ameaça, nada mais eficaz do que eu me afastando do seu olhar, eu me sinto mais seguro. E eu estou pensando aí no que você está falando, porque é um paradoxo, né? Porque lá dentro da gente tem um movimento da gente querer fazer parte, da gente querer estar em grupo, ao mesmo tempo existe um outro movimento de risco, né? Se eu fizer parte e o outro me enxergar, ele pode me julgar e pode me excluir. Então termina, talvez, eu me excluindo antes para não ser excluído. Assim
Assim como os relacionamentos. Assim como os relacionamentos pessoais. Tem muita gente pautada por esse medo que acaba inconscientemente se relacionando com pessoas que lá no inconsciente ele sabe que aquele relacionamento não vai adiante. Ou seja, para o inconsciente aquele relacionamento tem um tempo, tem uma validade. Mas racionalmente, esse conflito que você falou, eu atribuo esse conflito ao racional, que analisa de forma objetiva e lógica e diz: é para você estar em tal patamar da vida. E você não está. Porque o nosso consciente, o nosso racional, conhece todos os nossos potenciais. E é ele que fica criando os objetivos proporcionais a esse potencial que ele conhece da gente. Mas, geralmente, essas determinações racionais colocam em ameaça os nossos mecanismos de defesa. E são esses mecanismos de defesa que hoje acabam pautando os nossos comportamentos, as nossas ações. Os mecanismos de defesa hoje são muito mais fortes do que as decisões racionais. As decisões racionais, a gente só consegue colocá-las em prática se elas não oferecerem um risco, uma ameaça aos mecanismos de defesa. Excelente a sua colocação, porque aí a gente está estabelecido o conflito, né? Porque Isso. se eu tenho uma questão racional que conflita com o que foi registrado lá na infância, né? Como sendo uma ameaça, ou que traz, muitas vezes, até nessa nossa memória da ancestralidade, termina que esse oculto, esse inconsciente, ele termina sendo determinante para fazer esse movimento. E aí é o trabalho que precisa ser feito necessariamente em buscar acessar, né, essas ameaças registradas nesse inconsciente e Sim. mostrar para elas que muitas delas, na verdade, não são ameaças, né? São registros que ficaram ali feitos de algum momento, alguma forma, mas elas necessariamente para o momento atual não são ameaças. Como é que é essa questão de solucionar esse paradoxo, essa sinuca de bico aí, como o pessoal diz aí na gíria, né? Esse conflito? Certo. No comecinho da nossa conversa, eu falei para você que essa ideia que se criou de que a mente é um labirinto, essa ideia exagerada e exacerbada sobre a complexidade da mente é um tremendo desserviço. Porque se a gente pensar, irmão, que no cotidiano, através de um estímulo, por exemplo, uma música, um perfume, quando a gente recebe esse estímulo e imediatamente nos remete a uma memória antiga, sem a gente estar nem pensando nela, já está esse exemplo tão simples que ocorre no nosso cotidiano, já mostra que a nossa capacidade de lembrar de coisas antigas já está presente. Então, o método que eu utilizo não cria nada. Ele não cria um estado psíquico artificialmente, vamos chamar assim. Ele se utiliza desse potencial que já existe. Entendeu isso? Fácil de entender isso, né? Bem, porque já é um recurso disponível, né, dentro de você, né? Exatamente. Você resumiu maravilhosamente. É um recurso que já existe, ele está disponível. E uma outra coisa. Muita gente chega no consultório, assim, me dando de bandeja
aquilo que elas acham que é a causa dos seus problemas. Flávio, eu tenho esse problema porque meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe, eu tenho esse problema porque eu fui criado de certa maneira, eu tenho esse problema porque lá aos meus 6 anos aconteceu isso, 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 e é por isso que eu sou assim. Se você já conhece a causa do problema, o teu racional, ele já elaborou isso. E se teu racional já elaborou isso, mas o problema continua se manifestando, logicamente, porque não é aquilo. E uma outra ideia, dentro dessa ideia nociva que se criou da complexidade da mente, é de que as causas dos nossos problemas emocionais foram grandes traumas. Os grandes traumas, em termos de intensidade, eles foram tão grandes que eles nunca saíram da nossa memória. E se permaneceram sempre na nossa memória, já foram racionalizados pelo consciente. E se o problema continua se manifestando, não está neles a causa. Geralmente as causas dos nossos problemas emocionais são situações do cotidiano, irmão. São situações simples. Quantas vezes, quantas milhares de vezes, no final de uma sessão, eu escutei de um paciente: não é possível que meu sofrimento todo venha dessa bobagem. Porque essa bobagem, experimentada lá aos 3, 4, 5 anos, foi interpretada por uma psique infantil. Essa interpretação gerou uma ameaça, gerou um medo, e os teus mecanismos de defesa foram formados a partir daí. Mas a causa foi um negocinho pequeno, simples, bobo, para a nossa racionalidade hoje. E eu lembro que você me deu um exemplo que eu gostei muito, até eu ri na época que você me falou, porque eu me vi nessa situação. Eu falei, cara, não aconteceu comigo não, mas se acontecesse eu acho que é registrar um trauma, porque era muito comum nas feiras agropecuárias, né, distribuir para as crianças um pintinho, né, que os pais ficavam irritadíssimos, porque aquele pintinho ia piar a noite toda, né? E a gente levava para casa. E você comentou assim, Ricardo, às vezes uma situação corriqueira dessa, a criança brincando e tal, pegou e esmagou o pintinho e quebrou o pescoço, ele morre na mão daquela criança. Esse registro, que é um registro que acontece, porque a criança não tem a dimensão do que é cuidar daquele serzinho, né? E de repente ela registra uma questão e aquela questão ela reverbera para o resto da vida em formas travestidas de outras situações que de alguma forma aflora esse registro que está lá na memória infantil. Que aquele adulto, racionalmente falando, quando olha para aquela situação, acha uma bobagem, mas aquele registro não foi registrado pela razão, foi pelo sentimento daquela criança naquele momento. E aí começa a questão. Exatamente. Tem uma outra questão importante também, para a gente deixar claro, que o inconsciente, ele é abastecido de informações nesse primeiro período de vida, de 0 a 6 anos, e o conjunto de informações gera um nível de tensão. Então, a partir dos 6 anos, o nosso inconsciente já tem inserido nele um nível de tensão. E a tendência desse inconsciente é repetir no cotidiano esse nível de tensão. Então, o inconsciente é um repetidor. Mas, felizmente, nós temos o racional, que é um
que é analítico, que é objetivo, que é desprovido do sentimento, que analisa as coisas do jeito que elas são e fica nos informando. Isso que você está fazendo gera isso e isso não está legal. Você tem que resolver isso daí. Então, ainda bem que existe esse conflito, ainda bem que existe esse racional analisando as coisas e dizendo para a gente o tempo inteiro o que está errado. Porque é esse conflito que nos mobiliza, porque esse conflito é o verdadeiro sofrimento. Ainda bem que existe esse conflito para a gente um dia na vida querer dar um basta nesse conflito, querer dar um basta nesse sofrimento. E aí então a gente busca as soluções, sejam elas quais forem. Entendi. Eu queria trazer até um exemplo bem comum e bem real, né? As pessoas que, por exemplo, querem fazer uma dieta, né? Racionalmente, quando elas se enxergam no espelho, elas se veem e estão insatisfeitas, né? Racionalmente, elas percebem que têm hábitos alimentares que não geram o resultado que elas gostariam. Racionalmente, elas sabem que isso é importante para a sua saúde, né? Para a sua qualidade de vida. Então, racionalmente, ela entende um monte de coisa. Mas no dia a dia, ela muitas vezes, por a gente ter comportamentos lá no automático, no impulso, numa série de coisas, ela faz exatamente ações contrárias ao que ela já entendeu no racionalmente. Até tem uma pesquisa de Harvard que é a imunidade à mudança. Os primeiros passos da imunidade à mudança é assim, você quer o que exatamente? Então, seguindo esse exemplo, eu quero emagrecer, beleza. Segunda pergunta do imunidade à mudança é assim, o que você faz no seu cotidiano que é o contrário, o oposto do que você quer atingir como objetivo? Para ampliar a consciência. Mas é um processo que está muito focado ainda nessa coisa do racional. Como é que esse método, o método Cardoso que você desenvolveu, ele pode apoiar nessa mudança dessa lente, né? Nessa mudança desse hábito que muitas vezes o racional te leva a uma certeza, uma interpretação mais real, mas o seu hábito e o seu processo de comportamento é exatamente oposto ao que você deseja de resultado. Certo. Então, olha lá. Infantilmente são percebidas as ameaças e os mecanismos de defesa saem a campo. A gente pode simplificar a ideia de mecanismo de defesa como a ansiedade, por exemplo. O que é a ansiedade? É uma tentativa intensa de geração de pensamentos para achar soluções, muitas vezes preventivas. Então, o que seria, na verdade, a ansiedade? Uma produção ininterrupta de estratégias para nos manter no máximo possível do controle das coisas, para que a gente não cometa uma falha, não cometa um erro. Só que essa produção ininterrupta de pensamentos gera um desprazer crônico e constante e imenso na vida. Então, o que essa psique vai acabar fazendo? Se utilizando de prazeres imediatos para tentar contrabalançar esse desprazer constante, crônico e intenso que a ansiedade causa. Aí a gente vai e desconta na alimentação, que é um prazer imediato. Ninguém ansioso come muita salada, né, irmão? As pessoas ansiosas vão para o carboidrato, vão para as gorduras, porque quimicamente essas substâncias fazem o cérebro produzir outras substâncias de prazer.
vão para a pornografia, vão para a bebida, vão para o consumo, porque esses prazeres imediatos são uma utilização da psique para contrabalançar com esse desgaste desprazeroso, energético constante gerado pela ansiedade. Perfeito. Entendeu? É basicamente isso. O exemplo do pintinho, ele é um exemplo real. Ele é um exemplo de uma situação ocorrida aqui no consultório, que chegou uma senhora com uma compulsão alimentar imensa. Imensa. Assim, ela comia 5 frangos assados por dia. Entendeu? E o que ela registrou quando parece aos 3 anos de idade, ela foi numa feira agropecuária, pegou lá o pintinho, né? E gostou tanto dele que apertou e matou, né? O que a criança registrou naquele momento? A morte é iminente. Então eu tenho que me abastecer o máximo possível de alimento para me garantir a vida. Cara, olha o que essa psiquezinha, com 3 anos de idade, derivou de pensamento. Né? E isso determina muitas coisas na vida ao longo da trajetória, né? Porque é aquela coisa que a gente estava falando lá no início, né? Dada uma situação, a mente busca trazer algum padrão, alguma situação de ameaça, alguns dispositivos ali que estão registrados para evitar a dor, né? Porque no final das contas, o nosso mecanismo é muito voltado para evitar a dor e para ter o prazer, né? E no prazer você coloca muito bem, porque a maior parte quer ter o prazer, muitas vezes, para minimizar essa dor, essa ansiedade, o prazer é imediato, porque a dor está ali eminente, está acontecendo. Como é que eu equilibro ela de forma rápida, né? Sim. O inconsciente, ele fica evitando pequenas mortes. Esse inconsciente que foi forjado de acordo com o instinto de sobrevivência, ele interpreta naquilo que a gente no início falou sobre os sentimentos contrários ao sentimento de pertencimento, que é a crítica, o julgamento, o valor que as pessoas dão a gente. Ele cria tudo isso. E isso então se manifesta de forma bem direta no tema da nossa conversa, da dificuldade de tomada de decisões. Porque o ser humano hoje interpreta uma tomada de decisão equivocada, principalmente se essa tomada de decisão for passível de olhares externos e imediatos. Se a gente toma uma decisão errada, mas ninguém fica sabendo, não gera muito sentimento ruim. Agora, se a gente toma uma decisão errada e ela é imediatamente analisada por outras pessoas, essa já é uma grande ameaça. Por isso que é tão difícil, que é do tema da nossa conversa, por isso que a psique ela está atuando o tempo inteiro nas nossas tomadas de decisão. Porque se existe a possibilidade dessa decisão não ser correta, não ser uma falha, constituir um erro, aí essa psique nos defende. É interessante você trazer isso, né? Nesse olhar, inclusive, se esse erro, de alguma forma, ele não vai ser analisado por outros, tudo bem, você, né, não tem essa ameaça que está registrada lá de exclusão do grupo. Isso.
né? E é interessante, quem está entrando agora, pessoal, eu acho que vai ficar salvo aí a live, vale a pena ver desde o início, porque foi toda uma construção, né, de pensamento, de conhecimento compartilhado pelo Flávio Cardoso. É interessante observar isso, porque teve muita informação nessa live, Flávio, que eu começo a integrar, encaixar, né? Desde essa hora que você coloca, né, dessa ameaça que faz parte de uma ancestralidade, que excluir do grupo e ir para a selva sozinho decisão de morte, né? Porque a gente não sobrevivia no passado solitariamente, a gente precisava do grupo para proteção, para segurança, para alimentação, a gente não conseguia caçar aqueles grandes animais solitariamente, enfim. Então, a necessidade do grupo era uma questão de base de sobrevivência. Certo. Então, esse é um registro que está aí, e as decisões terminam quando julgada por outros, ou olhada pelos outros, ou impactada pelos outros, esse risco está ali eminente ali no inconsciente. Outras questões que também foram trazidas aí muito bem na live, que durante de 0 a 6 anos, muitos registros ficaram ali naquela percepção daquela mente da criança infantil que não tem a capacidade de abstração, ela olha muito para o concreto e ela registra aquela situação a partir do olhar dela ainda muito limitado sobre o que é a vida, né? E esses registros eles ficam ali impactando também toda essa decisão, né? E você coloca também essa nossa capacidade de processar, de ter muita informação a partir de conhecimento desse raciocínio, mas que elas muitas vezes não são sustentadas e suficientes no dia a dia, porque todos esses registros que estão lá no inconsciente se torna, por você se sentir ameaçado de alguma forma, se torna presente, por mais que tenha essa racionalidade ali que te sustenta para um outro olhar ou para outra direção. E nesse ponto, solucionar essas limitações colocadas por esses registros no passado, impostos por esses mecanismos de defesas, eu acho que é legal trazer um pouco mais dessa informação. Como é que o método Cardoso atua? Como é que você trabalha essa situação? Até porque daqui a pouco, daqui uns 7 minutos, o Instagram vai nos derrubar. Então, compartilha com a gente. Uma parte mais técnica, né, do trabalho, né? Isso. Certo. Quando o assunto é hipnose, as pessoas são imediatamente remetidas a uma ideia de inconsciência, uma ideia de relaxamento profundo, né? O transe, o famoso transe hipnótico, né? A hipnose tem variados níveis. E esses variados níveis, eles trabalham áreas específicas da psique. Por exemplo, um transe profundo, um relaxamento muito profundo, desativa a capacidade de memória. Então, ele vai trabalhar outras características da psique, mas não a memória. Então, um transe profundo, um relaxamento profundo, não interessa para a terapia. Então, o estado de relaxamento é um estado de baixa tensão, simplesmente baixa tensão, para que esse canal de comunicação do inconsciente para o consciente se estabeleça e esse inconsciente possa trazer aquilo que só ele conhece, que é onde que aquele sentimento nasceu. Essa é a premissa básica para o meu trabalho existir. O inconsciente conhece todas as referências, ou seja, as experiências pelas quais nós passamos, que são origens dos nossos sentimentos. Então, o estado de relaxamento é um bom estado de relaxamento, mas não profundo. As pessoas permanecem conscientes o tempo inteiro da sessão.
o tempo inteiro, tendo inclusive os mais variados pensamentos aleatórios. Você trabalhando com o inconsciente, é lógico que os pensamentos continuam fluindo naturalmente. Em determinado momento da sessão, a pessoa se encontra pronta para esperar que essa memória surja. Ela espera, e enquanto espera, pensa no caminhão de coco, pensa no jantar de ontem. E quando o inconsciente encontra a referência daquele sentimento, ele insere nessa cadeia de pensamento. Trouxe para a cadeia de pensamento, nós vamos trazer então essa memória para o racional de hoje. Ou seja, nós vamos fazer hoje o que não foi feito aos 3 anos. Nós vamos perceber aquela situação vivida lá na infância a partir dessa lente de toda a experiência de vida que você tem hoje, que é o que hoje em dia se chama de ressignificação, né? Eu sou antigo, né, meu velho? Na minha época não tinha, na minha época não existia esse termo é novo, mas é um bom termo. Né? Olha que nós somos da mesma idade, para com isso. Mas você é mais jovem, né? Entendeu? Então o processo é simples, meu irmão. O processo é simples. A gente, para entrar em contato com essas memórias que estão no inconsciente, precisa de uma preparação que também é simples. Não tem nada de complexo nela, não. Nada, nada. Como é que está o nosso tempo? É interessante, eu estou controlando aqui, tá? Uns 3 minutinhos. É interessante você comentar isso, porque me chamou muita atenção na sua prática essa questão que você traz, né? Que o subconsciente, o inconsciente, melhor dizendo, o inconsciente ele se comunica a partir da baixa tensão. Isso eu achei incrível quando você falou. Né? Você trouxe até uma referência, né, de um autor de um livro que ficou bem conhecido. Não, foi do O Ócio Criativo, que me deu vontade, de até reler, do Domênico De Masi, porque ele trabalha muito essa coisa da baixa tensão. Isso. Né? A baixa tensão, o que é a criatividade se não é a comunicação do inconsciente? Exato. Na baixa tensão, os insights surgem em abundância. Perfeito. Quantas vezes a gente quis resolver um problema, ficou martelando em cima dele, a solução não veio, e dirigindo para casa, a solução surge. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, e a gente tem 1 minuto e meio. A meditação ajuda? Deve ser praticada com avidez. Porque a meditação baixa a tensão. E legal. Quanto mais você pratica a meditação, mais baixa a tensão vai ser do seu cotidiano. Excelente. Então, a boa estratégia, a gente tem 1 minuto, a boa estratégia, pelo que eu entendi, qualquer prática que te leve a baixar a tensão, ela é uma boa prática para ser feita durante o dia, várias vezes até. Perfeito. Perfeito. Por isso que é tão importante ter um hobby. Por isso que é tão importante o que você bem citou do Domênico, o ócio. Mas não é o ócio preocupado em achar uma solução. Não é o ócio pensando no trabalho. Perfeito, perfeito. Cardoso, já começou a contagem aqui, nós temos 20 segundos, faz só a fala final. Na hipnose, sim, tem essa baixa de tensão, toda essa preparação que o Cardoso faz. Estão perguntando aí, o processo inicial é exatamente esse, de baixar a tensão para o inconsciente se comunicar. Vai lá, 20 segundos. Eu vou falar simplesmente o seguinte, o processo de relaxamento que eu utilizo na sessão, eu disponibilizo gratuitamente para as pessoas que querem. Então é só entrar em contato comigo
no WhatsApp que eu passo a indução para as pessoas. Perfeito, nós vamos agora. Pessoal, visite lá o Instagram do Cardoso, que